Bom dia a todos. Bom dia a todos novamente. Bem-vindos à Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. Nosso lema é Educar-se para Educar. E ela é dirigida não só aos pais, mas todos que querem ter mais um pouquinho de informação sobre a doutrina, praticar também o autoconhecimento. A gente trabalha junto com o DIGE, os tarefeiros ficam no andar de cima com as crianças, então a gente pede que os pais incentivem as crianças a subirem, que tem os evangelizadores lá durante a nossa tarefa. A gente também pede que desliguem os celulares para não haver interrupção, né, para vocês prestarem atenção na tarefa de hoje. E quem quiser passar por entrevista, nós temos as entrevistadoras. A Andréa está na entrada com a prancheta, vocês podem procurá-la para a entrevista. E também nós temos os tarefeiros ali na entrada que estão com crachá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurá-los. Então, agora eu vou convidar a todos para fecharem os olhos. Agradecer pelo dia de hoje, por estarmos aqui. Agradecer os nossos mentores por terem nos acompanhado e que eles possam abrir as nossas mentes e os nossos corações para a mensagem que nós vamos ouvir hoje. E nós vamos começar a nossa tarefa com a mensagem que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso palestrante de hoje é o Tomi, e ele vai trazer para a gente uma mensagem sobre a vida de Chico Xavier. Bom dia, pessoal. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar abrigo em cada coração desta humanidade. A palestra de hoje é para a gente relembrar um pouco essa imagem dessa pessoa que está aí nesse quadrinho aí. Francisco Cândido Xavier, que é homenageado nesse salão, Salão Chico Xavier. Chico Xavier foi uma pessoa que deixou uma marca, deixou uma história e deixou registrado, durante a sua passagem aqui no plano físico, muitas e muitas e muitas histórias importantes. Impossível a gente, de alguma maneira, resumir isso sem deixar escapar alguma coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos retornar 21 anos atrás. 21 anos atrás. Dia 30 de junho de 2002. O Brasil, seleção brasileira de futebol, disputava a final da Copa do Mundo. Brasil e Alemanha na Coreia. E o Brasil ganhava lá o jogo e era campeão do mundo. O país, então, se alegrou. Afinal de contas, o Brasil é o país do futebol. E aí, o povo ficou feliz. E Francisco Cândido Xavier sempre dizia que ele iria desencarnar no dia que a população brasileira estivesse feliz. E não deu outra. Nesse mesmo dia, 30 de junho de 2002, Francisco Cândido Xavier levantou e fez a sua rotina normal, com 92 anos. Tomou seu café, ele tinha uma enfermeira que cuidava dele, e tinha também um tratador, que era um enfermeiro. Então ele tinha uma cuidadora e um cuidador. E durante o dia ele pede para esse cuidador vir fazer a barba dele. Porque o Chico sempre cuidou muito da aparência. E aí a gente já tem aqui uma primeira lição. Porque aqui é a escola de paz, não é isso?
Muito bem. O que são os filhos? São nossos filhos? Hoje minha filha faz 22 anos. Hoje é aniversário da minha filha. Minha filha é minha filha? Não. Minha filha está minha filha. Eu estou o pai da Bianca. A Bianca não é minha. A Bianca é de Deus. Eu sou o tutor. E Chico cuidava da imagem, do corpo, da aparência. Tinha o cuidado. O que eu quero dizer com isso? Que o pai que é tutor tem que dizer para o filho, tem que se cuidar. Tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar da higiene. E Chico nos deixou esse exemplo. E ele pede então para o enfermeiro vir fazer a barba dele. E o enfermeiro não estava lá, estava de folga. E a cuidadora diz, olha, ele vai chegar só à noite. E Chico diz, não vai dar tempo. Só disse isso, não vai dar tempo, naquele domingo. E passou aquela semana anterior à data do desencarne, se despedindo de todos. Ele agradecia 2, 3 vezes ao copo de água que traziam para ele. Muito obrigado. Que Deus lhe recompense, etc. E a impressão para aqueles que conviviam com ele é que ele estava se despedindo. E aí ele diz, não vai dar tempo. Passa o dia, ele deitava sempre às 19 horas. Mais uma lição, a disciplina com o horário. Porque hoje a sociedade não tem mais horário. Eu tenho 49 anos. Eu me lembro do meu pai saindo para trabalhar e chegando no horário. Hoje os pais, as mães saem para trabalhar, não tem horário para voltar para casa. Hoje os filhos saem e ficam nas escolas, nas creches, na casa do avô, na casa da avó, e não tem horário para voltar. Mas ele tinha horário, disciplina. E disciplina foi a primeira solicitação de Emmanuel quando ele teve a aparição lá no açude, em Pedro Leopoldo. Chico estava então com um amigo rezando em um açude, perto ali de um rio, em Pedro Leopoldo. E uma imagem começa a aparecer. E na verdade não foi a imagem de Emmanuel que a gente conhece que apareceu. O que apareceu para ele foi Emmanuel, mas numa aparição ainda como antiga, a última reencarnação, foi de um padre, Padre Damião. E Chico dialoga com ele. E aí tem aquela famosa solicitação. Você aceita o trabalho dentro da seara do Cristo? Aceito. Mas para você aceitar, precisa atender a 3 requisitos. Qual é? Disciplina. Disciplina? Aceito. Qual é o segundo requisito? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Só que a disciplina, ela é um pouco deturpada. Não é a disciplina militar, não é a disciplina rígida, não é a disciplina que afasta. É a disciplina com misericórdia, com amor. Como eu posso entender isso? Por exemplo, Chico andava com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. E ele visitava presídios. Só que ele visitava o presídio, levava o donativo e não fazia o Evangelho no lar. Não abria o Evangelho. E as pessoas achavam estranho. Você não vai fazer o Evangelho para os presidiários? Não. Por quê? Ele dizia, é muita covardia eu passar lição de moral para eles. Isso é disciplina. Mas como isso é disciplina? É disciplina respeitando o outro. Porque ele tinha moral para falar para os presos. Mas havia necessidade de falar para um preso que ele errou? Há necessidade de eu falar? Para quem está na cadeia, eu chegar lá na cadeia e esculhambar a pessoa? Não.
Porque é a consciência dele que vai trazer essa informação. Como é a consciência de cada um de nós que vai nos cobrar após essa reencarnação. O que fizemos da nossa reencarnação? O que fizemos com os espíritos que nos foram colocados como filhos, como pais, como avós, como primos? É a consciência. Disciplina, disciplina, disciplina. E Chico então vai se deitar, 19h20, coloca a sua roupa de dormir, faz uma prece, como ele fazia religiosamente antes de dormir. Existem pais que não sabem rezar e não ensinam as crianças a prece. Existem filhos que têm Facebook, Instagram, TikTok, canal no YouTube, mas não sabe o Pai Nosso. Não sabe. Tudo bem. Há alguém que ensina? Não. Por que não há quem ensina? Porque o materialismo está sufocando a sociedade. Vejamos essa sala. Os que estão aqui estão desejando algo diferente. E aonde eu encontro mais pessoas? Nas casas espíritas ou no shopping? Eu encontro mais pessoas na casa espírita ou num estádio de futebol? Onde eu encontro mais pessoas? A gente sabe. Não que o shopping seja errado, o estádio de futebol seja errado. Claro que não. Estamos na vida, vamos viver a vida. Mas o shopping não é importante. O estádio de futebol não é importante. Importante são os exemplos como esse homem deixou. Porque esse homem nasceu como Francisco de Paula Cândido, que foi uma pessoa comum, trabalhou com 8 anos numa empresa de tecido, 8 anos. 8 anos. Teve 14 irmãos. Depois ele foi trabalhar no bar do irmão, 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. E depois ele entrou como escriturário, datilógrafo na escola modelo. E ali ele ficou 35 anos. Nunca desejou nenhum cargo. Nunca desejou ser chefe, ser líder. Não. Porque ele simplesmente se colocou no seu lugar. No lugar de trabalhador do Cristo. E a gente precisa tirar Jesus, o Cristo, da cruz. Porque aqui você vê que não tem nenhuma cruz. Jesus não é aquele que está na cruz. Jesus é aquele que esteve aqui e deixou um roteiro, diretrizes básicas, que se eu seguir, a minha navegação é segura. Vai ter tempestade? Vai. Ou se vai. Vai ter dia complicado? Vai ter problema? Vai. Mas a rota é segura. E foi isso que ele entendeu. Ficou conhecido como Francisco Cândido Xavier. 50 milhões de livros vendidos. Poderia estar na lista, aquela lista que eles fazem dos mais ricos do mundo. Eu sou então muito rico. E daí? Eu tenho muito dinheiro. E daí? 50 milhões. Às 19h30 o coração dele para de bater. Parou. Porque todos nós vamos desencarnar, mas não vamos morrer. Não tem morte. A vida é de continuidade. E se eu sair agora, for até o meu carro, e tiver um ataque cardíaco e desencarnar, eu desperto no plano espiritual com essa altura, com essa cor de pele, sem cabelo. Mesma coisa. Não vai mudar. E eu vou levar o que eu não seguro. O que eu seguro
Fica. O que é importante, então? Por isso que esse homem, às 19h30 do dia 30 de junho de 2002, nos deixou um legado. Humildade, desprendimento e castidade. Muita gente não presta atenção nisso. Castidade. Porque esse homem foi tentado de inúmeras maneiras. Ele tinha o quê? A dupla vista. O que é a dupla vista? Eu estou vendo aqui uma plateia, mas eu não estou vendo nenhum espírito, porque a minha mediunidade não é aflorada. Como todo mundo aqui é médium, mas uma coisa é mediunidade aflorada. Todos aqui têm a mediunidade da intuição. Intuição. Que é aquela, por exemplo, hoje eu vou sair um pouquinho mais tarde. Intuição. É a intuição que nos conecta com os nossos mentores. É a intuição que nos conecta com o plano espiritual elevado ou atrasado. Porque as trevas trabalham e não dormem. Não dormem. Por isso Jesus disse: orai e vigiai. Todavia, vigiai antes de orar. Porque sem a vigilância, a gente cai no equívoco e depois vai rezar pedindo ajuda. Então vigia antes, é o que ele fazia. Só que ele tinha ali um mentor muito atuante chamado Emmanuel. E é muito fácil eu vir com uma camiseta de Jesus aqui. Colocar Jesus no peito é fácil. Andar com Jesus é difícil. Colocar a camiseta de Emmanuel aqui com a imagem de Emmanuel é fácil. Seguir o que Emmanuel pediu para Chico é muito difícil. Chico, então, teve uma vida muito, mas muito trabalhosa. Houve um período em que a família queria internar ele. E só não internou ele porque ele estava trazendo dinheiro para dentro de casa. Porque ele trabalhava. Se ele não trabalhasse, ele seria internado pelo pai. Por causa das visões. O pai achava que ele era louco. Ele foi atacado pelas irmãs, pelo sobrinho, pelos enteados. Ele foi atacado pela mídia. Jornais estampavam: falso médium, Chico cobra consulta. Ele foi abandonado pelo Valdo Vieira, que era o seu companheiro de trabalho. Valdo abandonou ele. Uma vida de muito trabalho. Chico reclamava? Não. Certa vez, ele caminhava e ele caiu. Levou um tombo. Emmanuel na hora apareceu. Diz para ele: agradeça. Eu caí? Você quer que eu agradeça? Agradeça? Podia ser pior. Podia ser pior. O que ele fez? Ele agradeceu. Ele tinha um cachorro que ele gostava muito. Só que o cachorro tinha problemas nas patas. E ele saía para trabalhar, deixava o cachorro no quarto dele, fechada a porta, e dizia para as irmãs: não entrem. O cachorro lá fazia o xixi e o cocô dele. Quando ele chegava, e chegava tarde, porque ele saía da fazenda modelo e ia para a casa espírita. Atendia. Quando terminava, ele voltava para casa. Ele chegava em casa e tinha que limpar o quarto, sem reclamar. Só que uma vizinha achou aquilo lá muito pesado e deu veneno para o cachorro. Matou o cachorro. Chico ficou muito triste. Ele chegou e o cachorro estava morrendo. Ele abraçou o cachorro. O cachorro morreu no colo dele. Tudo bem. Ele não sabia disso. Passaram-se algumas semanas, uma das irmãs disse: olha, foi fulana que matou seu cachorro. Criou dentro dele uma mágoa. Mágoa. Ele não é perfeito.
Perfeito só um. Só um. Questão 625, Livro dos Espíritos. Qual é o modelo que Deus oferece aos homens como guia? Resposta: vede Jesus. Esse é o perfeito. Ele não é perfeito. Ficou com mágoa. Por que ela fez isso com o meu cachorro? Matou o cachorro. E essa mágoa ficou no coração. Emmanuel aparece para ele e diz: essa mágoa está atrapalhando o nosso trabalho. Como é que a gente faz? Ele falou: não consigo me livrar disso. Não consigo. Tudo bem. Então você vai fazer o seguinte, Chico Xavier. Você vai descobrir qual é a necessidade dessa mulher. O que ela precisa? Como assim o que ela precisa? Ela precisa de alguma coisa? Material. E ele descobre que ela precisava de uma máquina de costura. Emmanuel diz: compre e dê para ela de presente. Aí ele falou: mas você está louco. Ela mata meu cachorro. Eu estou triste. Eu tenho que comprar um presente para quem matou meu cachorro? Sendo que o Chico ganhava um salário mínimo. E ele tinha que dividir em várias prestações. 15 prestações. Fazer um carnê. Lembra lá da disciplina? Ele comprou. E ele entregou para ela. Quando ele entregou para ela, saiu de dentro dele uma mancha escura. Saiu. Que era a mágoa que ele guardava no coração. Quando que saiu? Quando a mulher abraça ele agradecida pela máquina que ela necessitava. E ele fica livre. São pequenos exemplos que a gente vai entendendo. Certa vez, ele datilografava um livro e ao lado o Valdo Vieira, isso já em Uberaba. E pousou um besouro na máquina de Valdo Vieira. E Valdo tinha um temperamento muito irascível. Valdo pega o besouro e pá! Joga na parede. O besouro e volta na máquina de Valdo Vieira. Valdo pega o besouro e tá! O besouro e vai na máquina de Chico. E aí o Chico diz assim pro besouro: meu irmão, se você não desencarnou, é porque você tem uma missão. Vai com Deus e não volte. E o besouro foi. Nessa mesma casa, onde ele morava com Valdo Vieira, eles tinham uma plantação de verduras. E as formigas estavam comendo as verduras. Os amigos compraram então inseticida. Vamos matar as formigas. Ele fala: calma, me dê um dia. Ele agacha no formigueiro e diz: minhas irmãs, sejam cristãs. Vocês estão comendo a comida dos homens. Isso vai dar problema. Por favor, ali do aquele lado, tem muita comida para vocês. Vão para lá. Se vocês não forem, vai complicar para vocês. Eles vão matar vocês. No dia seguinte não tinha nenhuma formiga. Tinha uma, na verdade, que era uma rebelde que estava lá. Que alma é essa? Só que ele não nasceu diferente de nenhum de nós. Ele foi um grande médium? Chico foi o maior médium do mundo? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Pela obra de caridade que ele fez. Foram em torno de 150 mil pessoas no velório dele. Ele desencarnou. Foram 3 dias de velório. 30 mil pessoas acompanharam o corpo no carro de bombeiros. Um trajeto de 3 quilômetros demorou 3 horas. 3 horas. A polícia jogou 3.000 pétalas, Polícia Federal Rodoviária jogou 3.000 pétalas de flor em cima do caixão. Ele ficou 40 minutos na porta do cemitério porque ele exigiu: eu quero que todos tenham tempo de se despedir de mim.
Como certa vez ele foi convidado para um congresso em Brasília, e ele disse o seguinte: por favor, eu quero dar uma rosa para cada pessoa que for no congresso. Pode ser? Pessoal do congresso, claro, Chico vai vir. 2.000 rosas. Onde eles iam arrumar isso? Voltando então de Pedro Leopoldo para Brasília, eles pararam logo na entrada de Brasília numa casa que vende, um comércio que vende flor. E tinha um senhor lá, japonês oriental, que era o dono. E aí o pessoal falou: você consegue arrumar para mim 2.000 rosas? Pô, consigo, mas que loucura é essa? Para que 2.000 rosas? Ah, porque vai ter um congresso, o Chico vai vir, ele quer dar uma rosa para cada pessoa do congresso. O dono do comércio falou: peraí, o Chico? É, o Chico. Vou dar de graça. Vou dar de graça. E ele deu 2.000 rosas. E no trajeto, Pedro Leopoldo Brasília, ele não foi de avião, porque ele tinha medo de avião. E eu vou contar a história do avião rapidinho. Ele foi de carro. E o pessoal de Brasília, tão feliz, a notícia se espalhou, e os escoteiros da Comunhão Espírita de Brasília foram até a estrada, alguns trechos da estrada, para esperar o Chico. E o Chico parava em cada ponto e abraçava cada pessoa que estava esperando ele. Cada pessoa. Cuidado que ele tinha com as pessoas. Certa vez uma mãe ficou 2 horas na fila para entrar no centro. Para entrar. Porque o centro abria 8 horas, 4 horas, 6 horas já estava cheio de gente. E ela queria uma carta do filho. Tinha desencarnado. Ela é a primeira. Só que ela notou o desespero de uma outra mãe, que chegou e já tinha fila grande. E se ela ficasse no fim da fila, sem chance. Ela não ia nem entrar na casa espírita. Nem entrar. E essa mãe, que era a primeira, e ela já estava há 3 dias sozinha. Porque, em geral, o coração das mulheres é muito mais aberto do que o coração dos homens. Que são aqueles homens que dizem: eu só acredito vendo. E aí acontece, ele diz: não acredito. É assim, não acredito. Mas as mulheres, elas têm essa sensibilidade. E ela sozinha lá, 3 dias na fila, 2 horas, a mãe passa chorando. Ela diz: o que aconteceu? O que aconteceu? Ela diz: meu filho morreu. Na verdade, ele foi assassinado e eu estou aqui para ver se eu consigo. Ela diz: fica no meu lugar. O teu desespero é maior que o meu. Só que assim falando, parece que ela sai toda tranquila. Não, ela sai devastada. Devastada. Porque, afinal de contas, ela também era mãe. Ela também tinha a ausência do filho. Ela volta para o hotel. Não tem o que fazer. E no hotel ela chora. Passado, então, 5, 6 horas, batem na porta do quarto dela. E aí vem uma pessoa e entrega para ela um envelope e diz: o Chico mandou para a senhora. Era a carta do filho dela. É dando que se recebe. Quem falou isso? Então, são nos pequenos exemplos que a gente vai entendendo o tamanho desse homem. E aí, para a gente encerrar, ele precisava viajar para o Rio de Janeiro, está no avião, e o avião começa a sofrer o que chama vento de cauda, começa a balançar. E os aviões antigos eram mais tecnologicamente menos avançados. E as pessoas começam a ficar com medo. E começa a balançar mais. E mais medo. E de repente um grita, na hora que um grita, todo mundo começa a gritar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tinha um padre lá dentro do
do avião. E o padre diz assim: meu Deus, o Chico Xavier está no avião. E ele está gritando, a gente vai morrer. Aí foi histeria. Aí o avião entrou em histeria. E o Chico também entrou em histeria. Valha-me Deus! Valha-me Deus! Emmanuel aparece e diz para ele: que isso? Você está louco? Que gritaria é essa, Chico? Eu vou morrer! A gente vai morrer! E o avião sacudindo, e Emmanuel lá. Que isso, Chico? Assim, aquela voz, né? Por que você está gritando? Você tem que dar o exemplo? Não, não tenho. Por que eu tenho que dar o exemplo? A gente não está em perigo? Chico pergunta para o irmão. Tá. Tá em perigo, sim. A gente não pode morrer? Pode. Então eu vou gritar. Emmanuel diz: não faça isso. Dê o exemplo. Mas não quero dar exemplo, eu estou com medo. Mostrando o que é a humanidade. Aí Emmanuel diz assim para ele: então, morra com educação. E ficou famosa essa história. Morra com educação. E assim vai mostrando o quê? Que esse homem, ele foi trabalhando dentro dele o que ele podia fazer. E esse é o recado que ele deixa. A gente pode mais? A gente pode mais. Porque ele, ao desencarnar, disse o seguinte: se eu soubesse que aqui é assim, eu tinha trabalhado mais. 10.000 cartas, mais de 500 livros. Trabalhar mais que isso? Dá? Dá. Claro que dá. Mas cada um tem o seu limite. E a gente não pode querer ser Chico Xavier. A gente tem que ser o que a gente é. Melhorar o que a gente é. Com os exemplos. Ele nasceu comum, Francisco de Paulo Cândido. Se tornou incomum, Francisco Cândido Xavier. As pessoas procuravam ele porque buscavam o quê? O que as pessoas buscavam em Chico? Consolação. Consolação. No mundo tereis aflição, Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também podeis vencer. E Chico nasceu católico, tornou-se espírita. Nunca falou um A contra a Igreja Católica. Padres perseguiram o Chico, testaram o Chico. Ele nunca falou um A. Se nós tirarmos da nossa vida a reclamação, vamos dar um salto evolutivo. A reclamação vazia, aquela que não serve de nada. Chico foi caluniado. Será que às vezes a gente não calunia? Se a gente tirar a calúnia da nossa vida, nós vamos dar um salto. Chico foi julgado. E às vezes a gente julga. Porque a nossa natureza precisa ser melhorada. Melhorada. E como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro? Fazendo o que ele fez. A gente tem que seguir os exemplos. A caridade, a humildade, o desprendimento, pessoal. Desprendimento. Recentemente, a Hebe Camargo, espírito Hebe Camargo, fez uma aparição no lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. E ela, segurando uma fotinho de Frei Luís, espírito, chorava. Chorava e chorava. Por que ela chorava? Porque ela ficou tão apegada às joias, que quando foram mexer nas joias dela, ela sentiu na hora. Isso perturbou ela. Anos de perturbação. E tem no YouTube uma entrevista dela, da Nair Belo, com o Chico. E Chico, ao desencarnar, ele, como dizem, né, foi direto. O que é o ir direto?
Se a gente lembrar Kardec, no momento do desencarne existe uma pequena perturbação. Pode ser rápida de 1 segundo ou pode ser de séculos. Depende de quem? De Deus? Do meu mentor? Não. O Chico poderia ter abandonado Emmanuel. Não poderia? Emmanuel, dá licença, tá? Você é um puta cara chato. Não. Porque ele entendeu que aquilo que Emmanuel dizia é o que ele precisava. Aquilo que está no livro, nos livros, aqui, ó, é o que a gente precisa. Se a gente entender que a gente tem um papel importante e que a gente pode exercer esse papel da melhor maneira, a vida começa a mudar. Ele dizia, essa frase ficou muito famosa, mas é importante a gente lembrar. Eu posso fazer um novo final. Eu posso fazer um novo final. O final, que não é final, mas é fim de uma experiência física, eu vou escolher. Eu vou escolher. Se eu subo um degrau, se eu estaciono ou se eu desço. Então, o exemplo desse homem, 75 anos de mediunidade, é um exemplo que a gente precisa observar e entender onde que a gente pode se encaixar aí. Porque Chico não foi, Chico é. Chico não foi humilde, ele é humilde. Ele é o maior médium que já teve. Porque ele está vivo. Ele pode estar aqui agora. Quem disse que não? E ao morrer, ele não deixa de ser quem ele é, como nós também não deixaremos. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus. Obrigada, Tommy, em nome da Escola de Paz. A gente queria pedir desculpa, eu esqueci de apresentar o Tommy antes, eu vou apresentar agora. O Tommy é voluntário e palestrante da Porta de Fabiano, ele é facilitador do DEC, ele é voluntário do CVV, do Centro de Valorização da Vida, ele é presidente do Grupo de Ajuda e Fraternidade, mantenedora do CVV de São Bernardo e é dono do canal do YouTube O Ser Espiritual. E agora o Milton tem um recadinho para a gente, da gente finalizar. Bom dia a todos. Eu estou aqui para falar sobre o flashback do bem, que é aquele folder que tem ali atrás, acho que vocês viram, né? E por que a gente está falando do flashback do bem? Por causa da IAN. A IAN é o braço social do CELS, Instituição Assistencial Meimei. E hoje nós estamos com 325 crianças sendo assistidas. E de que maneira elas são assistidas? Elas vão de manhã. E a IAN tem um ônibus que vai buscá-las nas escolas. Elas vão lá para a IAN, almoçam e participam das oficinas. E quem vai à tarde é o inverso. De manhã fica na IAN e à tarde vai para a escola. E o que tem nessas oficinas? Oficinas de artes, esporte, música, rádio, TV, fotografia e empreendedorismo. Então eles passam todas essas informações para as crianças e eles já passam a ter uma noção de todas essas áreas, em especial do empreendedorismo. Então eles têm algumas noções de economia, controle de gastos, essas coisas, né? Para o futuro deles. Então a gente vê que aí está sendo feito aquela coisa de não só dar o peixe, mas ensinando a pescar. Então por isso que a gente tem sempre esses eventos. Muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas toda hora tem festa? É lasanha, é canelone, é pizza, é festa junina, agora é flashback, né? Mas é por isso
porque nós não recebemos nenhuma doação de órgãos públicos. Então, todos os nossos recursos são das doações que são feitas pelas pessoas, pelo bazar que nós temos lá da venda, né, que é do brechó, nota fiscal paulista e algumas contribuições espontâneas. Então, é por isso que a gente sempre está promovendo esse evento, né? Então, esse flashback do bem vai ser no próximo sábado, dia 25. O convite custa R$50. Quem não puder ir, pode fazer como doação. Então, tem um campo ali que ele preenche e faz a doação. É aceito cartão de crédito, débito e Pix. Então, a gente conta com vocês aí, se vocês puderem colaborar, vocês vão estar ajudando a nossa IAN. Ok? Então, muito obrigado a todos. Além dessa festa do flashback, a gente tem também uma campanha permanente da IAN, que é a campanha Sextou de Cesta Básica. E quem tiver a oportunidade de contribuir, todos os sábados de manhã, o caminhão da IAN fica aqui na porta e vocês podem trazer, na medida do possível, do que vocês puderem contribuir, o caminhão está aqui para arrecadar. E pode ser itens usados também. Eu acabei esquecendo, né? Nesse flashback do bem, na compra do convite, você tem direito a uma mini pizza, pastel ou um sanduíche de pernil. E um suco ou refrigerante, tá bom? Então não é só os R$50, lá também. E vai ter professores de dança, então não tem aquela desculpinha, eu não sei dançar. Então vai ter uma professora Camila e o Nando da Cassette Dancing, estará lá dando umas aulinhas aí para quem quiser aprender a dança do flashback. Tá? Então, vamos encerrar a nossa tarefa, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos aqui, desses ensinamentos que são tão úteis para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual. Vamos pedir aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, que fiquem conosco por toda essa semana e que possamos voltar na semana que vem melhores do que hoje. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Obrigada. Vocês aguardem só um minutinho que a gente vai encaminhar para a assistência. Obrigada.